Fala pessoal, tudo bem? Ramon aqui diretamente de Portugal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, hoje o vídeo que eu quero trazer para vocês hoje é um vídeo bem interessante, que o empresário, o empreendedor, ele nada mais é alguém que testa uma ideia. Bom, existem empresários que compram ideias validadas, por exemplo, abre uma franquia do McDonald's, do Burger King, lojas de roupas que já são validadas, né? Tem ideias que já foram validadas e se transformaram em franquias, certo? Que hoje em dia se faz isso com franqueadoras, todo mundo conhece esse tipo de negócio. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o empreendedor ou o empresário que está querendo montar um negócio, está querendo montar um produto, ele nada mais está fazendo do que testar uma ideia. O que diferencia alguém que consegue algo para alguém que não consegue? Vocês sabem? Simplesmente testar a ideia. Muitas e muitas pessoas têm ideias interessantes, bacanas, produtos que podem realmente mudar o mundo, mas simplesmente ficam no e se fosse assim o produto, e se fosse assim? Não testam a ideia. Existem maneiras de testar a sua ideia hoje em dia muito fácil testar hoje em dia, principalmente na era da inteligência artificial. É muito fácil testar hoje em dia uma ideia. Tem inteligências artificiais, como eu já falei em vídeos anteriores, que criam sites, produtos, briefings, apresentações, pitch de venda, anúncios, de maneira automatizada. Você só tem que saber pedir. Lógico que isso entra um pouco do estudo de venda, você entender o seu produto, você saber transparecer a sua ideia, falar a sua ideia, saber vender a sua ideia, saber conversar sobre o seu produto, né? E transparecer a sua ideia de uma maneira interessante para a inteligência artificial, certo? O que eu tô querendo dizer com a inteligência artificial é que eu tô querendo te mostrar que você, mesmo que você não tenha dinheiro, você tenha uma ideia que você acha interessante, você pode testar de maneira gratuita, sabe? Ah, mano, eu tenho aqui R$200 só, mano. R$200 dá pra testar uma ideia, mano. Você que acha que não, mas dá. Você gasta rios e rios de dinheiro todo mês, todo ano com coisas banais. Que se você economizasse, você poderia muito bem testar a sua ideia. Pensa comigo, galera. O Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, é um dos caras que revolucionou a computação, né? Trouxe computadores, trouxe sistemas totalmente diferentes e revolucionou, e hoje é bilionário por causa disso. Ele nada mais que tinha uma ideia. Ele tinha uma ideia e botou a sua ideia em prática. Falou, vou testar essa ideia, e essa ideia foi boa e deu certo. E antigamente o Bill Gates não tinha nem inteligência artificial, não tinha tantas informações que a gente tem hoje. Sabe? Vocês percebem que com o passar do tempo, você consegue ser empresário mais fácil, você consegue ser empreendedor mais fácil, você consegue ficar rico mais fácil? Isso é verdade. Isso é a pura verdade. Empreender antigamente era muito mais difícil do que hoje em dia, mano. Hoje em dia você tem tudo na palma da mão, livros, inteligência artificial, pesquisa, Google, internet, computadores, tudo do bom e do melhor. Então não venha me dizer, poxa Ramon, eu não consigo empreender. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, sabe? Isso tô falando porque eu me vejo assim, sabe? Eu tenho as ideias e pessoal, a gente precisa testar as ideias, mano. Precisa. Certo? Vamos supor que você quer abrir um negócio, você quer empreender, você quer ficar rico. Que a maioria dos empresários querem ficar rico, né? Você pode testar uma ideia por mês, mano. Isso é puramente real, mano. Mano, você testar 12 ideias no ano. Não é possível que uma das suas ideias não vai dar certo. Certo? Não é possível, mano. Se você pensa em valor, como isso ajuda a vida das pessoas, uma necessidade, mano, você tem uma possível dor que precisa de um produto, certo? E essa é a mais pura realidade. Vamos pensar sobre o telefone. O telefone era uma dor, não era uma dor. O telefone se tornou uma inovação, né? Foi uma inovação. Mas a gente pode ver um produto, vamos pensar no copo Stanley. Muitas pessoas, eu gosto de usar o exemplo do copo Stanley, que eu acho que fica bem explícito. As pessoas tinham as suas latas de cerveja
Só que o que acontece? A lata de cerveja ficava quente muito rápida. Isso é uma necessidade, isso é um problema. Que copo Stanley trouxe? Ei, esse copo vai deixar a sua cerveja gelada por mais tempo. Isso é uma necessidade e isso é uma solução. Essa é a questão. É assim que você consegue criar produtos interessantes que conseguem gerar valor para as pessoas. Quando você pensa dessa maneira. Tá bom, pessoal? É um vídeo bem curto, um vídeo bem rápido, porque eu tô aqui construindo uma agência, certo? Relacionada à inteligência artificial e tecnologia. E me deu vontade de gravar esse vídeo, certo? Ramon, e o que você vai fazer se a sua ideia der errado? Mano, se a minha ideia der errado, eu passo pra próxima. Eu já fiz uma primeira validação dessa ideia e tive boas coisas e tive pontos positivos, certo? Mas não consegui realmente testar ela ainda de fato, porque estou enfrentando dificuldade com anúncios, certo? Agora que eu consegui ter uma conta de anúncios no Facebook. E eu estou fazendo algumas remodelações nela hoje, na página, né, para evitar bloqueios do Facebook nos meus anúncios e chegar com os dois pés na porta, né? Então, eu vou te passar um caminho para você poder testar a sua ideia. Primeiro, defina a sua ideia, defina seu produto, qual que é a sua proposta, o que você entrega, o preço, proposta de valor, como esse produto pode ajudar as pessoas. São coisas simples, mas muito importantes que você deve saber responder. Segundo, tendo tudo isso em mente, crie um site na internet, uma maneira rápida. Eu tenho um livro aqui que ele fala Sales and Marketing. Ele Learn What You Need in 2 Hours. Ele fala o seguinte: de vendas e marketing. Aprenda tudo que você precisa em 2 horas. É um livro pequeno, tá bom? Eu não tô lendo ele agora, mas li uma coisa muito interessante nele. Atualmente estou lendo o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Existem poucas maneiras de você mostrar o seu produto. E uma delas é a internet, o website. Então, validou a tua ideia, mano? Cria um website rápido. Mas não sei programar. Hoje em dia existem ferramentas que você não precisa programar para criar um site. A inteligência artificial pode tirar essas suas dúvidas. Como eu posso criar um site totalmente gratuito hoje na internet? Ela vai te dar esse caminho. Criou, vê onde pode melhorar, lê a página, vê se tá bonito, vê se você gosta, vê se você se trate como se fosse um cliente olhando a tua página mesmo. Pô, gostei, tá legal, beleza. Segundo passo, cuidado, vamos rodar anúncio. Você precisa ter anúncios. Lembrando, dentro da página você precisa configurar meios de pagamentos, certo? Se você vai ter uma ideia, você tem que vender, se você tem um produto, você tem que vender ele. Então, Hotmart, Stripper, que é um site de pagamentos, PayPal, eu não sei, existem diversos provedores de pagamento, mas organiza tudo bonitinho, deixa tudo amarradinho, né? Deixa tudo bem pronto para você conseguir, na hora que você rodar anúncio, você rodar com os 2 pés na porta. E crie anúncios no Facebook, LinkedIn, Google Ads, não sei, na minha opinião o melhor é o Facebook. E espera. Poxa, Ramon, tive algumas métricas, não me voltou retorno, o que eu faço? Pessoal, você olhou para o produto e viu que ele é realmente bom, ele consegue ajudar as pessoas? Poxa, consegue, mano, esse é um produto bom. Eu já perguntei para algumas pessoas, as pessoas falaram que tem essa dificuldade. Ok, talvez então muda a tua oferta. Coloca bônus, remodela a proposta de vendas, sabe? Remodela a copy. E aí sim você vai conseguir rodar anúncios mais uma vez. Cara, se você rodar anúncios ali 2, 3 vezes e não tiver nenhum retorno, nenhuma venda, tem diversos pontos que a gente precisa pensar. Preço, como eu falei, preço, proposta, produto. Só que existe uma coisa que é o seguinte: se o teu anúncio tá bom, o problema tá na sua página. Se a sua página não tá convertendo legal, aí a gente entra nesses pontos: preço, produto, bônus, essas coisas que são a oferta em geral, certo? Talvez se remodelando isso você consiga começar a escalar um negócio, começar a vender, certo?
É bem no alto que eu tô falando aqui, logicamente, tem toda uma estratégia por trás que você precisa fazer, né? Pensar no produto, pensar na proposta, pensar nos anúncios. Isso é tudo que você precisa estar aprendendo aí, né? Para estar começando. Eu acho o seguinte, como eu falei para vocês, hoje em dia você consegue testar uma oferta muito rápido. Uma oferta não, perdão, uma ideia. Mas você precisa também saber algumas coisas, né? Como rodar anúncio, sobre copy, sobre redes sociais. São habilidades que você tem que aprender, mano. Infelizmente, você precisa aprender alguma coisa. Você precisa estudar. Você precisa se especializar. Não é simples e nunca foi. Porque se fosse simples, todo mundo tava fazendo. Ok? Pessoal, lembre-se, mas o mais importante que eu quero dizer para vocês aqui, validem a sua ideia. Você precisa validar ela. Não espere, mano. Você pode testar várias e várias ideias durante um ano. E eu tenho certeza que se você vai acertar em uma. Não é possível. Se você testar 20, 30, 40, 50 ideias, seguindo mais ou menos isso que eu te falei, mano, você vai conseguir acertar. E você, consequentemente, vai ganhar dinheiro e vai ajudar muitas pessoas com a sua ideia, ok? Mas o resumo final desse vídeo é: teste a sua ideia. Agora. Começa agora. Certo? Não deixa pra amanhã, não deixa pra depois. Certo, pessoal? Lembrando que na descrição tem os meus livros, certo? O Manual do Imigrante e o que um jovem pode falar sobre o mundo. Acesse lá, tá totalmente gratuito. É de graça para vocês estarem conseguindo acessar, dar seus feedbacks, certo? Espero que vocês gostem. E, posteriormente, eu tô lançando o meu MVP, né, do Spoken, que eu já falei em alguns vídeos para trás, mas é onde você pode aprender idioma totalmente gratuito, certo? Eu não cobro nada, eu fiz também de coração para vocês, ok? Deixem um like, se inscrevam, tudo de bom e lembre-se, testem a sua ideia. Fechou, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.